nossos pés pisam neste chão, ama o coração, pensa a cabeça. Gente querida, vamos partilhar um pouquinho ainda do último passo que fizemos deste primeiro módulo. Então, como já vimos, a instituição de Israel está vinculada a uma crise vivenciada, seja em nível climático que econômico, né? Estamos lembrados então desta grande mudança climática devido a uma forte seca que durou dezenas de anos, sobretudo ao redor de 1200, então a crise econômica devido a isso. Nas cidades-estados cananeias, entre 1250 e 1100 a.C. Uma longa seca, mudança climática, uma sequência também de invasões e de guerras, além do mesmo processo de resistência ao sistema de dominação das cidades-estados cananeias. Estes foram muito provavelmente as origens do fluxo de migração que levou vários grupos a subir da planície até as montanhas. Eram, sobretudo, como já vimos, pessoas camponesas e marginalizadas de Canaã. Desde 1460 até 1170 a.C., a Palestina foi diretamente dominada pelo Egito. O peso demográfico, econômico e militar do Império Egípcio conseguiu chegar neste período, mas assim, neste período aumentou muito, mas nos faz pensar que a influência do Império Egípcio tenha iniciado séculos antes. Porém, é neste período, agora que eu citei, entre 1460 e 1170 a.C., que a arqueologia demonstra a grande influência do Egito na Palestina. O estilo de domínio dos egípcios previa um controle capilar do território através dos reis de cada cidade-estado cananeia que ocuparam a planície da Palestina. Os documentos da antiguíssima escrita cuneiforme, assim se chama a primeira escrita nesta região do Oriente Médio, conhecido este documento na escrita cuneiforme como Cartas de Amarna, de 1370 até 1350 a.C., este escrito nos relata que nas áreas da planície e férteis da Palestina existiam 20 cidades-estado cananeias. As cartas de Amarna nos dizem que Gaza, no litoral do Mediterrâneo, era residência de um governador egípcio, como também o porto de Jaffa e a cidade de Bet-Sean tinham tropas egípcias que controlavam a passagem de Jezreel até o vale do Rio Jordão. A hegemonia egípcia tem uma grande crise entre 1200 e 1100 a.C., então sempre, lembramos, pela mudança climática e também pelas tribos da Líbia, que do deserto atacavam o Egito, e pelos povos do mar. Esses povos do mar era a denominação genérica dada a um conjunto de povos guerreiros imigrantes vindos das ilhas da Grécia e da Ásia Menor, povos que conheciam o uso do ferro e que invadiram a Palestina em direção a ocupar e vencer
o Egito. Os camponeses e camponesas empobrecidos fugiram em direção às montanhas, exatamente neste tempo de conflitos entre os povos do mar e os egípcios. Quando os dois elefantes brigam, as formiguinhas tentam escapar. Então, essa gente fugiu nas montanhas e foram os principais responsáveis do aumento da população na região montanhosa da Palestina Central. Junto a este grupo de camponeses, junto ao povo que já dos pastores sedentários que fizeram a sedentarização nas montanhas, se integraram os outros dois grupos, como já vimos na semana passada. O grupo do Egito, escravo, ao redor de Miriam, Moisés e Arão, e o grupo de Yashu, né? O grupo dos pastores seminômades vindos da África subsaariana e que trouxeram o grande respiro do nome de Deus. Esses povos do mar representam um dos principais grupos em conflito com os egípcios, chamados também filisteus. Eles se colocaram nas 5 cidades-estados no litoral do Mediterrâneo. Os estudos da ocupação humana nas montanhas nos dizem que esta ocupação humana aumentou muito entre o ano 1200 e 1100 a.C. e continuou até o ano 1000. Passou de 12.000 pessoas que moravam nas montanhas até 75.000 habitantes. Os vilarejos, que eram 29 em 1200 a.C., passaram a ser 251 ao redor do ano 1000. Então, aumentaram muito os vilarejos nas montanhas e aumentou muito a população neste processo exodal. Este aumento de população levou à formação da tribo de Benjamim, de Efraim e de Manassés, ao redor de territórios e santuários dos ancestrais. Se lembra, né? Em Siquém, em Betel e em Hebrom. Então, eram os santuários populares dos ancestrais, das imagens que congregavam esta gente ao redor do mesmo respiro de libertação, o nome impronunciável que é eu sou, eu serei sempre companheiro, libertador, companhia libertadora de vocês, Yahvé. A tribo de Judá, que vinha de um território mais desértico, viveu esta fase tribal pelo menos um século mais tarde, em volta do ano 900 a.C. Então, na realidade, na história, na arqueologia, nós temos estas 3 e depois 4 tribos, né? O fato que aumentou o aumento da população na região das montanhas coincida com a crise do sistema das cidades-estados cananeias, esclarece porque a maior parte das pessoas que se integram ao povo pastor estabelecido nas montanhas eram camponeses e camponesas cananeus fugitivos. Então, este povo amado é o núcleo central do respiro, da construção deste povo, de muitos povos, ao redor de muitos santuários, de muitas imagens, de muitas liturgias populares, de muitas culturas diferentes que respiravam ao mesmo respiro de libertação. Yahvé. Este é o núcleo central de Israel. E, como dissemos antes,
o aumento da população nos acampamentos ao redor de Siquém, Betel e Hebron dera origem às primeiras e provavelmente únicas tribos históricas, formando o primeiro núcleo daquele povo que, em uma estela, num documento de pedra do faraó Marnepta, de 1213 e 1203, foi chamado Israel. Este documento é o testemunho mais antigo do nome Israel e se refere a um povo que vivia na região das montanhas central de Canaã. O jeito de escrever a palavra pode ser dos povos nômades ou seminômades, mas neste caso refere-se em vilarejos camponeses sem muros. Provavelmente tratava-se das tribos, como eu já disse, de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Judá não era ainda organizada. Judá não é também mencionada em um dos relatos mais antigos da Bíblia, o relato de Débora, de Juízes 5, e não é citado também como tribo Levi. E esta é uma questão muito interessante, porque como tribo Levi vai ser reforçado quando vai ter o sacerdócio templar. Porque os levitas e as levitas, como eu já disse antes, Miriam, Arão, José, esta gente que na história acompanhou o povo do Egito no caminho de libertação, esta gente não era tribo, era catequista errante, profetisa e profetas errantes, sem terra, sem posse nenhuma, companheiros e companheiras de caminhada do povo. E foi exatamente quando se começou a pensar, colocando isso na boca de Salomão, mas estes textos são também pós-exílicos, quando se começou a pensar mesmo a construção de um grande templo, de uma teologia templar, de uma teocracia pós-exílica, quando se coloca na boca de Salomão esta coisa de querer construir um templo, o coordenador desses levitas itinerantes, destas mulheres e homens que chamava Abiatar, não era nem um pouco favorável, não quis apoiar esta teologia. Então Salomão mandou embora, como também a teologia do segundo templo, do templo teocrático, manda embora, não quer este tipo de catequese, sacerdócio de homens e mulheres itinerantes sem nada possuir, porque a teologia é centrada no templo e no possuir e no sacrifício. Então manda embora Abiatar e chamam Sadoc, um cara de outro povo, de outra religião, mas que apoia a teologia templar, a teologia do sacrifício, a teologia que vai esmagar o povo, que vai esmagar as mulheres, que vai esmagar os estrangeiros e que vai fazer virar quase todo mundo impuro para ter que pagar o tempo inteiro os sacrifícios. E Abiatar vai embora. Volta para um território, e é território, povo, o território de Anatot, volta para lá. E daí vai se fortalecer outro tipo de levitismo, que não é mais um levitismo popular, é um levitismo templar, é um levitismo ligado ao poder, se chama Sadoquita, e são os saduceus no tempo de Jesus, né? E Abiatar volta para Anatot. Lembrem desse território, porque Anatot vai ser o território que irá dar vida à profecia, um grande profeta, que fica junto com o povo no tempo do exílio, no território devastado, destruído da terra de Judá, quando os babilônios destruíram tudo. Este profeta fica com o povo, com os pobres da terra, e se chama Jeremias, nascido
em Anatot. Então nós percebemos como a construção das 3 tribos, depois de Judá, né, era esta gente que congregava, gente diferente, pastores, agricultores, gente da África, gente do Egito, congregava nesta possibilidade de viver livres da opressão. Uma opção pela experiência alternativa que estava nascendo. Então, povo amado, o número 12, com referência às tribos, virou uma ordem simbólica para chamar a atenção a esta experiência de um estilo de vida. Este estilo de vida que era totalidade, por isso 12 é um número espiritual que indica uma totalidade, uma grande totalidade. Era totalidade porque esses 12 está ligado ao povo hebreu, ao povo abiru, ao povo excluído. Este 12 não indica, como depois indicará, os puros, os salvos, né? Indica o povo excluído. Não é uma opção racial, é uma opção de classe. 12 é todo o povo excluído. Mas quando o templo vai tomar conta, 12 vai virar um número excludente, porque vai indicar só os puros. Por isso, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, a divisão dos pães e dos peixes, e porque divisão e partilha vira multiplicação, é necessário que a comunidade de Marcos conte 2 vezes o mesmo acontecimento. Porque na primeira vez sobram 12 cestas. Então significa que comeram só os nossos, os puros, os da religião. E em seguida Jesus encontra uma mamãe de outra religião, considerada impura, chamada cachorra ou cachorrinha. Uma mamãe cirofenícia, exatamente cananeias, destas cidades-estados opressoras na história antiga de Israel. Então, Jesus escuta esta mãe e reconhece a teimosa, esperançosa fé, a mesma teimosa, esperançosa fé quando queremos que o demônio, que divide a nossa vida, que morde o nosso estômago e para nós este demônio chama Bolsonaro, tem que sair. Esta é a nossa esperançosa fé que nos coloca à luta. Fora Bolsonaro. E esta mãe diz, fora a fome do corpo da minha filha. E que sejam as migalhas, mas temos que matar a fome. Então Jesus percebe, a comunidade de Marcos percebe que 12 é um número que é bem pequeno. Tem que ter um número maior. E olhe, na matemática é exatamente o contrário. 7 é um número maior do que 12, porque 7 na espiritualidade do povo indica todo mundo, puro, impuro, todo mundo, todas as pessoas que precisam ter vida e vida em abundância, a partir dos mais excluídos. A partir destes abirus, que é uma opção de classe, a partir da carne sofredora dos pobres, que é carne de Cristo. Por isso, 12 pode ser um número excludente. Temos que passar para 13. 13 é o respiro das 13 tribos, porque vamos de novo ouvir a história de Diná, a filha de Jacó. 13 é o número das apóstolas e apóstolo, porque vamos ouvir a prática de fé, de seguir e servir das mulheres no apostolado de Madalena. E 13 são as luas no céu de um ano para a vida da terra, do mar, da água e dos povos que são feitos de terra, homens e mulheres. Então estas tribos experimentam um projeto diferente de autonomia e de produção a partir das cisternas, sem taxas e tributos, na proibição de acumular bens, de acumular terras e produtos. E por isso nós vimos o texto do maná,
no capítulo 16, de 1 a 30 de Êxodo. E também vimos o poder que tem que ser partilhado em um sistema ainda patriarcal, de família, de clã, de tribo. Mas o exercício do poder é um exercício também de mulheres, porque tem o relato da juíza Débora, em Juízes 5. Então, nós partilhamos a reflexão da partilha do poder no texto de Êxodo 18, de 13 em diante. Esta a partilha daquilo que temos, a partilha do poder e a defesa da vida. Por isso, o quinto mandamento é o central, a defesa sempre da vida, a partir dos mais fracos. E os mandamentos foram escritos bem depois, no século VII a.C., para lembrar aos povos da terra, que eram os proprietários, os ruralistas, porque as terras tinham começado a ser cada vez mais acumuladas, né? Eram os livres, os machos, os ricos, para lembrar de não esquecer o centro da lei. Defenda a vida, sobretudo a partir dos mais fracos, pobres, mulheres, criança, terra, água, fogo e ar. Povo amado, defendamos sempre a vida. Amem e continuamos amando. E nestas pequenas palavras eu queria agradecer cada um pela paciência, pela fidelidade e pela esperançosa luta destes sábados e desta vida toda. Luta, entusiasmo e utopia. Então queria também motivar cada um e cada uma a continuar neste entusiasmo e utopia e fidelidade nas próximas etapas, né? Sábado próximo com Sandro e Ana Maria, irmão e irmã amados da caminhada do Sebi, e depois com a pastora de minha alma, que é toda tecida de corpo, amiga de longos anos e respiros, Nancy, e depois com Maricel, que desde Colômbia vai nos acompanhar, e com o Frei Gilvander. Vai ser uma caminhada rica, profunda, de humanidade, oficina para aprender todos os dias, porque ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, e ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Boa caminhada, e quando eu puder vou me conectar junto com vocês. Um grande beijo no coração. Povo amado. Nossos pés.